Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, quando nós vamos para uma terceira etapa desse segmento de estudos, quando começamos no domingo, partindo segunda, e hoje vamos concluir essa parte de estudos, mas da noite nós continuaremos com o culto também. Então, abençoa Bruno e não deixe que ele fale nada da parte dele, mas que o Senhor possa estar falando e instrumentalizando seu filho para estar nos trazendo o teu recado. Muito obrigado pela sua vida e pela vida de sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. E obrigado a todos. Obrigado aos irmãos pelo convite, Léo. Hoje nós vamos falar sobre o liberalismo teológico, é o nosso tema. Então, uma coisa que Heber não disse sobre mim é que eu sou torcedor do Corinthians. Isso é importante dizer, tá, Léo? Heber? Sempre, tá? Obrigado. Pode esquecer as outras coisas, não pode esquecer isso, tá bom? Nem todo mundo é perfeito. Sempre tem esses invejosos, como eu falo. Sempre tem, todo canto tem gente invejosa. Estou quase mudando meu sermão para inveja aqui. Tá? Meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui e aqui com vocês, né, pela primeira vez nesse lugar. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Nós iríamos utilizar slides, já o data show aqui, mas não foi possível. Então eu vou disponibilizar para quem quiser fazer o download no meu site. Hoje à tarde eu coloco lá no meu site, tá bom? Deixo o endereço com vocês no final. Se alguém tiver interesse, bem. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver o capítulo todo, que diz assim: Samuel disse a Saul. Eu quero pedir a você que preste bastante atenção na ordem que Deus dá a Saul, na desobediência de Saul, nas desculpas que Saul dá e nas consequências disso, tá bom? A ordem de Deus, a desobediência de Saul, as consequências disso. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e destrói totalmente tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo o que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente,
mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul, e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: o que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Então Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, destruímos todo o resto totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu: fala. Então Samuel prosseguiu: embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nessa missão e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Por que não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul respondeu: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel voltou, foi com Saul e este adorou o Senhor. Então Samuel disse: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E confiante, Agag foi até ele e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para casa em Gibeá de Saul. E Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte, mas teve pena de Saul. E o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa passagem bíblica é muito curiosa
e traz profundas lições para a nossa vida. Além disso, tem tudo a ver com o nosso tema liberalismo teológico, tá? No final, eu vou fazer o seguinte, o roteiro vai ser esse. Eu vou fazer uma pequena exposição sobre essa passagem, algumas considerações. Em seguida, vamos ver sobre a questão da Bíblia ser a palavra de Deus, relacionada com o tema do liberalismo teológico. E aí só depois eu quero falar brevemente sobre a história e as consequências do liberalismo teológico para a gente concluir. E aí, ao final, os irmãos que queiram falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, poderão fazê-lo, tá? Se você quiser ir anotando alguma pergunta aí, fique à vontade. Eu prefiro assim do que com interrupções, tá bom? Fica melhor, como nós temos feito, tá? Então veja só, Saul havia sido o rei que Deus deu ao povo porque o povo havia pedido. Deus não queria que o seu povo Israel tivesse um rei. O próprio Deus era o rei de Israel. Mas o povo achou bonitinho as outras nações. O povo achou bonitinho os povos ao redor que tinham um rei humano, apesar das desvantagens de ter um rei humano. E eu acredito que vocês já devem ter visto isso nas palestras sobre mundanismo e secularismo. A ideia de copiar os outros povos, a ideia de copiar aqueles que não servem a Deus. E finalmente chegamos na ideia do liberalismo teológico. Em poucas palavras, o liberalismo teológico consiste na doutrina, ou na ideia, vamos dizer assim, de acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus. A teologia liberal surgiu dizendo isso: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso traz consequências totalmente desastrosas para a igreja cristã, sempre trouxe. À medida que alguém acredita que a Bíblia inteiramente, de Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse, não é a palavra de Deus, mas pode ter partes que contêm a palavra de Deus, a autoridade da Bíblia é questionada, minada, e aí quando nós desobedecemos uma ou outra porção das Escrituras, a gente pode dizer para nós mesmos: não, mas isso aqui não é a palavra, não é bem assim que Deus quis dizer. Então vamos ver o que Saul fez. Ele teve a atitude de um teólogo liberal. Foi assim que ele agiu, tá? Em primeiro lugar, está com a Bíblia aberta, deixa o texto aberto, nós vamos examinar. Saul recebeu uma ordem divina para executar completamente o povo amalequita. Isso está nos versículos 1 a 3, que diz assim: Samuel disse a Saul, profeta Samuel: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. As palavras que Samuel estava falando não eram dele mesmo, mas de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, Saul, ataca os amalequitas, mata todos, destrói totalmente tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mate todos eles, Saul. Não resta dúvidas de que esta ordem foi dada pelo Senhor, por Deus. É claro que este tipo de ordem divina pode trazer e deve trazer uma reflexão sobre questões éticas para a nossa vida. Muitos dizem não acreditar na Bíblia, ou pelo menos no Deus do Antigo Testamento, porque acham que Deus agiu de forma muito dura e muito severa no Antigo Testamento. Quem pensa dessa forma não conseguiu ver toda a beleza da obra de Deus, toda a Escritura completamente. É como se num trecho de uma música, de um solo de guitarra, quando o guitarrista dá uma nota com bastante distorção, a gente pensa que ele desafinou. Mas quando a gente consegue ouvir toda a melodia, a gente percebe que faz parte do todo. Assim são as ordens de Deus, assim é a palavra de Deus. Mas antes de tentar dar respostas,
aos de fora da fé cristã, precisamos examinar o que isso implica na teologia cristã, o que isso implica na Bíblia. O fato de Deus ter mandado um dos seus servos, o rei de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, matar toda uma nação, literalmente falando. Em primeiro lugar, Deus é o autor da vida. Ele dá vida a quem Ele quer. Ele retira a vida de quem Ele quer. Em segundo lugar, quem define o conceito de certo e errado não é a igreja cristã e muito menos a sociedade na qual ela está inserida, mas o Deus que criou todas as coisas e é o padrão definitivo do que é a verdade, do que é correto e do que é bom. Então Deus é o autor da vida e Deus é o que define o que é certo e o que é errado. Em terceiro lugar, a Bíblia diz com todas as letras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Deus sendo bom e o seu amor durando para sempre, Ele resolveu então abençoar o seu povo Israel, porque Deus não trata o seu povo do jeito que Ele trata os incrédulos. Deus nos trata como a filhos, mas os incrédulos Ele os trata como a criaturas. Então há bênçãos que são apenas para os filhos de Deus. Por exemplo, o céu. Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Ora, João 3,16 diz que Ele amou o mundo. Em 1 João nós lemos que Deus é amor. Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que devemos amar o próximo porque Deus amou também, Deus os ama. Mas mesmo Deus sendo bom e misericordioso, Ele só vai permitir que as pessoas entrem no céu aqueles que se tornaram filhos de Deus. E aqueles que não se tornaram filhos de Deus nessa vida, perecerão, sofrerão eternamente. O agir de Deus não muda eternamente. Deus é bom, justo, reto, santo, misericordioso, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse, o último versículo. Então, Deus deu esta ordem para Samuel, para que Samuel, como profeta do Senhor, falasse ao rei Saul e este a executasse. Nós vamos ver o que aconteceu. Em segundo lugar, Saul cumpriu apenas a metade das ordens do Senhor. Ele fez isso porque ele pensava que havia obedecido totalmente a Deus, tá? Porque ele acreditava que tinha um julgamento das coisas melhor do que o julgamento de Deus. Veja comigo, o versículo 13. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor, eu obedeci tudo que tinha para obedecer, Samuel. E o versículo 20. Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual Ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Saul queria ser melhor do que Deus. Quando alguém não obedece integralmente a palavra de Deus, mas julga que devemos apenas obedecer partes da Bíblia, ou seja, quando alguém está fazendo o que a teologia liberal ensina, como Saul, ela está sendo tremendamente arrogante, porque se julga melhor do que Deus, acha que tem mais discernimento do que Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Para que matar todo mundo? Sim, mas eu sei que foi Deus. Mas não, será que é bem assim mesmo? Esse rei aqui, Agag, é um cara muito bacana. Esse cara, Roberto Carlos deveria ter composto uma música dizendo: Agag é o cara, e não esse cara sou eu. Eu vou trazer ele para cá. Eu vou trazer também o que for bacana, as ovelhas, os bois, os jumentos. Eu vou matar o resto. Mas esse cara não. E Saul arrogou-se
pensando que tinha executado completamente a ordem de Deus. Mas eu pergunto, irmãos, como a igreja de hoje tem obedecido à palavra de Deus? Naquelas questões que não nos colocam em problemas com a sociedade, a gente, bacana, obedeço, é para mim. Mas de forma geral, a igreja brasileira tem evitado o confronto que Saul queria evitar também, o confronto com Agag. Ou seja, se for para fazer um retiro, a gente faz. Se for para fazer orações em casa, a gente faz. Em casa ninguém está vendo. Se for para não adorar imagens de escultura, a gente não adora. Mas quando chega na hora das questões mais polêmicas, a gente muitas vezes tem preferido agradar os homens, porque muitas vezes a gente se julga com um discernimento melhor do que o de Deus. Isso foi para aquela época, para agora não é assim. É verdade que a Bíblia tem muitas questões que foram meramente culturais. Vou citar algumas. Em 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo levar, quando ele for para Roma, pergaminhos, livros e a capa, porque o inverno está chegando. E Roma neva no inverno, né? Então traga quando você vier a capa, os pergaminhos e os livros. Claro, essa ordem não é para mim, nem para Eva, nem para Léo, nem para ninguém aqui. Foi para Timóteo. Em João capítulo 13, Jesus deu o exemplo do que os seus servos devem fazer quando enrolou uma toalha na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Claro, naquela cultura era natural lavar os pés das pessoas, não o mestre, né? Mas o empregado da casa. Mas o exemplo que Jesus nos deu não foi necessariamente lavar os pés, e sim de servir. Este é o princípio por trás. Lavar os pés era apenas uma questão cultural. Não é obrigado a gente lavar os pés de ninguém hoje em dia. Mas o princípio bíblico eterno aí é o serviço cristão. Mas apesar de haver princípios culturais, há princípios eternos que são inegociáveis. Nós temos aceitado toda a palavra de Deus, ou quando chega no trabalho, na faculdade, no vizinho, a gente deixa metade de fora. Em terceiro lugar, Saul culpou os outros pela sua rebeldia. Veja o que diz o versículo 21. Mas o exército foi não, Samuel. O exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Além de Saul ter colocado a culpa nos outros de ter trazido o que era proibido, ele ainda disse que era por um propósito bom. A igreja de hoje culpa quem pela sua rebeldia? Culpa a obra missionária? Não, no culto a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um ringue de luta livre. Tem igreja que já está fazendo isso em São Paulo, tá? Coloca os lutadores para lutarem no dia do culto dos jovens, e o pessoal que vier, e depois a gente faz um culto e prega o evangelho. Quando o pessoal que vier para a luta estiver lá depois da luta, a gente aproveita e prega o evangelho para eles. Olha, é um propósito bom. E aí nós, a semelhança de Saul e do seu exército a quem ele culpou, tendemos a ser pragmáticos. Vamos fazer o que dá certo, mesmo em detrimento do que seja certo. Por causa do pragmatismo, ou seja, fazer o que dá certo e não o que é certo, Moisés não entrou na terra prometida. Deus usou Moisés para tirar a água da rocha por 2 vezes. Na primeira vez, Deus disse para ele: bata na rocha. Ele bateu, saiu água da rocha, literalmente falando, e aquela água matou a sede do povo de Israel. Na segunda vez, Deus disse para ele: não bata na rocha, fale à rocha. Apenas fale. Moisés estava profundamente irritado com o povo, pegou o seu cajado, deu uma cipuada na rocha, e o que aconteceu? Vocês lembram?
Saiu água da rocha, sim ou não? Matou a sede do povo, sim ou não? Deu certo, sim ou não? Estava certo? Por causa da sua rebeldia para com Deus, Moisés não entrou na terra prometida. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo tem a bênção de Deus. Nem tudo que funciona para crescer a igreja é abençoado por Deus. Não é porque na igreja tem 10 mil pessoas que os métodos para fazer a igreja lotar funcionam. Não devemos negociar o evangelho, a palavra de Deus. Em quarto lugar, Saul rejeitou a palavra do Senhor. Versículo 23 diz isso. Veja comigo. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. A igreja de hoje, irmãos, tem recebido ou tem rejeitado a palavra de Deus? Nós vimos que receber a palavra de Deus apenas pela metade é a mesma coisa que rejeitar. Saul matou quase todo mundo, mas Samuel disse: você rejeitou a palavra do Senhor, porque quase tudo não serve. O evangelho é completamente exclusivista. Alguns ateus têm tentado denegrir a imagem do cristianismo há muito tempo, e com a imagem às vezes até com piadas. Então alguns ateus contam uma piada que diz o seguinte: umas crianças estavam brincando e elas de repente resolveram juntar algumas moedas e comprar balas, bombons. Então fizeram aquela vaquinha, compraram o máximo de balas possível, e aí de repente um adulto ouviu elas brigando na hora da distribuição das balas. E cada uma tinha um argumento. Uma dizia assim: não, eu vou ficar com mais porque eu dei mais dinheiro para comprar. E a outra disse: não, eu preciso ficar com mais porque eu sou o mais magrinho, eu preciso de mais comida, eu preciso me alimentar melhor do que vocês. E um gordinho disse: não, eu preciso ficar com mais porque embora você tenha dado mais dinheiro e você seja mais magrinho, se eu não comer mais do que vocês, eu não vou conseguir me manter. E cada um que tivesse seu argumento. E aí aquele adulto chegou lá perto, ateu, e disse: o que está acontecendo aí? Por que essa briga? E as crianças explicaram: não, porque a gente resolveu comprar balas. E aí explicaram toda a situação. E agora na hora de dividir, o senhor pode nos ajudar a dividir? Claro que posso. Então o adulto ateu pegou aquele saco cheio de balas e disse assim: vocês querem que eu distribua segundo a sabedoria dos homens ou segundo a sabedoria de Deus? E as crianças espertas disseram: segundo a sabedoria de Deus. Então o ateu disse o seguinte: o saco estava cheio de balas. Pegou uma bala, deu para uma criança. Pegou 5 balas, deu para outra criança. E o restante lá, umas 50 balas, deu para outra. Tentando desdenhar da fé cristã, dizendo que Deus faz isso. E disse: o Deus não é democrático. Eu concordo com esse ateu, mas vou explicar porque o pressuposto dele está errado. Que Deus não é democrático, a Bíblia já mostra. Mas quem disse que o padrão definitivo de justiça é a democracia ou a igualdade? Deus não criou as pessoas iguais. Há pessoas esquecidas que não vieram buscar ainda toalha, sabonete e não sei o que mais lá, negócio para cabelo. Há pessoas que têm boas memórias. Há pessoas mais altas, como o pastor. Há pessoas mais baixinhas, como o Léo. Há pessoas que sabem jogar bem futebol. Não vou dizer como eu, mas... E há pessoas que não sabem. Há pessoas que enxergam muito bem. E há pessoas que usam óculos como eu. Há pessoas que sabem, têm habilidade para fazer cirurgia de fígado. E graças a Deus por isso. E há pessoas que não conseguem ver sangue, senão vomitam. Se Deus tivesse criado todo mundo igual,
nós não perceberíamos a grandeza da multiforme, a Bíblia fala da multiforme graça e da multiforme sabedoria de Deus. Pedro e Paulo falam disso nas suas cartas. Quem disse que Deus também criou os seres para serem iguais e para terem as mesmas coisas aqui na terra? Samuel era profeta, escolhido por Deus. Saul era rei, escolhido por Deus. Israel era o povão escolhido por Deus. E os amalequitas foram os pecadores escolhidos por Deus para serem mortos, porque eram rebeldes. A sabedoria de Deus é muito além do padrão humano, qualquer que seja. Quando Jesus contou parábolas, ele não contou parábolas que igualassem o ser humano. Por exemplo, ele disse que um senhor tinha muito dinheiro e resolveu viajar. E na hora da distribuição, esse homem chamou 3 empregados. E a um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5, conforme a capacidade de cada um. Quem é que dá a capacidade de cada um de nós? É Deus. 1 talento era 34 quilos de ouro. Sabe quanto é que vale 1 talento hoje em dia? A grama do ouro está em torno de R$140. 1 quilo de ouro então vale R$140 mil. 140 mil vezes 34 dá mais ou menos 4 bilhões e 700 milhões de reais. Aquela quantia que Jesus falou na sua parábola, aquela quantia de dinheiro é um valor que não existe no mundo. Agora multiplique 4 bilhões e 700 milhões de reais por 10. Aquele que tinha 5 talentos ganhou mais 5. Não havia isso em Israel, talvez nem haja isso hoje no mundo. Aquele que não ganhou nem 1 centavo de 1 talento, não é porque ele não tivesse recursos para isso, é porque ele era preguiçoso. Quem não consegue ganhar 1 centavo com 4 bilhões e 700 milhões de reais? Bota na porcaria da poupança que vai render 0,6% ao ano. Deus não nos criou para sermos iguais. Na eternidade, então, nós seremos igualados, sim? Todos que somos salvos, desfrutaremos plenamente da bondade e da presença do Senhor no céu. Quando a Bíblia fala sobre coroas, e a gente fala sobre pedras na coroa, parece que jogaram pedra na nossa cabeça. Porque a coroa que a Bíblia fala é a coroa de louros, aquela de vencedor de prova de Olimpíada. Não é coroa de rei com pedra, porque só Deus vai receber glória no céu. Nenhum de nós receberemos. Somente Deus. Então, embora seremos plenamente satisfeitos com Deus no céu, alguns vão receber mais do que os outros, cada um segundo o seu serviço para Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que der um copo de água fria para o seu servo já terá recompensa. Quem faz mais para Deus terá mais recompensa. Mas como será isso? Não faço ideia. É um padrão de julgamento que não existe ainda hoje na terra. A igreja de hoje recebe ou rejeita a palavra de Deus? Saul rejeitou a palavra do Senhor, colocou a culpa nos outros. Em quinto lugar, irmãos, após rejeitar deliberadamente a palavra do Senhor, não é possível mais ser recebido por Ele. Isso aqui está nos versículos 24, 25 e 26. Que diz assim: Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Saul já havia rejeitado completamente a palavra de Deus. Deus já tinha dado o veredito, batido o martelo: não vou mais tolerar que Saul seja rei sobre o meu povo. Saul era o homem mais alto e mais bonito de Israel. Ele foi escolhido para agradar os homens, e Deus o escolheu de propósito, porque o povo queria um rei humano, um cara vistoso, bonito.
mas havia desprezado os pequenos. Havia desprezado primeiramente o Senhor. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, a operação do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqueles que já rejeitaram deliberadamente a palavra do Senhor, já que não vão mais se arrepender de jeito nenhum, Deus, de uma forma soberana e misteriosa, não apenas lhes permite, mas lhes envia a operação do engano, a operação do erro, para que não creiam mais de forma nenhuma. Em sexto lugar, por que Saul pecou? A resposta está no versículo 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A teologia liberal surgiu justamente assim, e ganhou mais crédito quando Charles Darwin publicou a 6ª edição do seu livro, há pouco mais de 150 anos, A Origem das Espécies. Até então, todo pastor, todo teólogo lia Gênesis, capítulos 1 e 2 e dizia: Deus criou soberanamente todas as coisas. E os cristãos acreditavam no relato da criação, no relato do dilúvio, no relato da recriação, em tudo que a Bíblia fala, na história de Jonas e o grande peixe, no retroceder do sol e tudo mais. Mas quando a igreja cristã passou a temer o que o povo ia dizer, aí se lascou. Pode dizer se lascou em Itapororoca? Aqui em João Pessoa pode, tá? Mas eu estou em João Pessoa, agora vocês têm que respeitar a minha cultura. Irmãos, Saul queria ser popular. Toda vez que um líder do povo de Deus quer ser popular, ele se lasca e ele quebra o povo também. Arão, o irmão de Moisés, tremendo servo do Senhor. Moisés sobe ao monte e fala 40 dias com Deus. Arão está ao pé do monte com o povo. O povo fica impaciente. Arão quer ser popular, quer agradar o povo. E o povo diz: Arão, meu irmão morreu. E o povo começa a twittar lá, no Twitter da época, a compartilhar no Facebook e no WhatsApp da época. Hashtag Moisés morreu. Hashtag bezerro de ouro. Arão foi na onda. Arão foi na onda e disse: é mesmo, vamos fazer um bezerro de ouro. Provavelmente muitos deles já adoravam esse bezerro lá no deserto, lá no Egito. Fizeram um bezerro de ouro, misturaram o bezerro de ouro com o culto ao Senhor. E disseram: foi esse que nos tirou do Egito, o bezerro. Quando Moisés desce do monte, que vê tudo aquilo acontecendo e muito mais, que é isso? Arão, com a cara mais lavada do mundo, mais sem vergonha do mundo, diz o seguinte: a gente não fez esse bezerro não. A gente fez o seguinte: pegou os brincos, os colares, as pulseiras, quem tinha, jogamos tudo isso de ouro no fogo. Quando a gente viu, tinha que era o fogo. Lembra que foi isso que ele disse? O pecador sempre tem desculpinhas para dar, mas Deus conhece o nosso coração. Saul tinha desculpinhas para dar também, mas Deus conhece o coração do homem. A quem a igreja de hoje mais teme? Ao povo de fora da igreja ou à palavra de Deus? Jesus disse que não devemos temer o homem que mata o corpo e nada pode fazer com a alma, mas devemos temer muito mais aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. É a Deus que devemos temer. Feitas estas considerações sobre a passagem, quero fazer algumas relações entre essa passagem bíblica e os nossos dias. Para obedecer à palavra de Deus
é necessário aceitá-la totalmente como tal. Saul aceitou apenas parte da mensagem de Deus, como sendo do Senhor, e decidiu obedecer apenas aquilo que lhe convinha. Se você não aceita toda a Bíblia, você está desprezando a palavra do Senhor. O que é a Bíblia para a igreja de hoje? A inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras garante que foi Deus quem, por assim dizer, escreveu a Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Claro, Deus não faz nada inútil. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. O que era a palavra de Deus? O que era a Bíblia para os profetas? Para os profetas era o assim diz o Senhor. Esta expressão aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Assim diz o Senhor. O que era a Bíblia para Jesus? A boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que era a Bíblia para Paulo? Era toda a Escritura. Paulo não acreditava que parte da Bíblia era inspirada por Deus e outras partes não serviam mais para hoje. Toda a Escritura. Para Paulo, a Escritura, a Bíblia, também eram as sagradas letras que podem tornar o homem sábio para a salvação. 2 Timóteo 3,15. Para Pedro, homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Pedro confirma que a Bíblia é a palavra de Deus na segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21. Para Satanás, o que é a palavra de Deus? É o Deus não disse, ou não foi bem assim que Deus disse. Satanás sempre distorceu a palavra de Deus, levando o homem à incredulidade. Tanto no Éden, não foi assim que Deus disse, quanto na tentação com Jesus em Mateus 4 e em Lucas 4. Ele cita a Bíblia distorcendo-a, dizendo, não foi bem assim que Deus disse. Para a ortodoxia, a Bíblia é a palavra de Deus. Para os liberais, a Bíblia contém a palavra de Deus. E para os neo-ortodoxos, que são aqueles que aparentemente são crentes, diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Então, para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vemos uma genealogia, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E nós dizemos, é Bíblia, é a palavra de Deus. Para os teólogos liberais, eles dizem, pode ter erros. Para os neo-ortodoxos, se Deus falar contigo ao ponto de você se emocionar, então é palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus em qualquer circunstância. Não há como crer em metade das Escrituras. Como é que o cristão deve se comportar na sociedade? Em casa, na universidade, na igreja, com questões políticas, nos negócios, nos esportes, tendo sempre a Bíblia como palavra de Deus no seu coração, não negociando os princípios. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, quando é corretamente pregada e ensinada, transforma gerações, transforma sociedades. Eu trouxe alguns exemplos, vocês vão poder ver, aqueles que baixaram os slides. Grandes universidades do mundo, as principais universidades do mundo foram fundadas para, em primeiro lugar, ensinar a Bíblia. A Universidade de Yale foi fundada para ser um seminário teológico. A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, também. A maior universidade do mundo, Harvard, também. A Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, também. As lutas de gladiadores no século IV foram abolidas porque cristãos influenciaram leis que acabaram com aquela pouca vergonha. A criação de escolas públicas devido à reforma protestante do século XVI. A leitura correta da Bíblia influencia a sociedade. E muitas outras leis. No século XVIII, até o século XVIII, as mulheres viúvas eram enterradas juntas com os falecidos maridos. Até na Índia, até que cristãos influenciaram e conseguiram mudar aquela lei. Graças a Deus. E as irmãs e as mulheres não precisam mais ser enterradas vivas juntas com seus falecidos maridos. A Bíblia é o livro que tem mais transformado a vida de pessoas em todo o mundo, em toda a história. A Bíblia transforma, o Evangelho transforma pessoas drogadas em pessoas sóbrias, limpas. O
O povo de Deus precisa crer na palavra de Deus de forma integral, diferente do que Saul fez. O liberalismo teológico tem dois grandes proponentes. O primeiro, um alemão chamado Frederico, ou Friedrich Daniel Ernst Decorey Schleiermacher. No final eu quero alguém soletrando aí Schleiermacher. Vou dar aplicação na frase e tudo mais. Ele nasceu no século XVIII, 1768, morreu em 1834. Ele é considerado o pai da teologia liberal moderna. Entre outras coisas, eu trouxe apenas uma citação dele, que diz assim: a Bíblia é o registro das experiências religiosas do antigo povo de Deus. Não é divinamente inspirada nem infalível. Era assim que ele acreditava. Outro teólogo, também alemão, se não me falha a memória, David Friedrich Strauss, ou David Strauss, século XIX, 1808-1874. Ele escreveu um livro que está em português, A Vida de Jesus. Ele cria que os milagres de Jesus eram mitos. E ele foi demitido de onde ele dava aulas por isso. Espero que tenha sido por justa causa. Ele rompeu totalmente com o protestantismo. Se tornou então um deputado, mal sucedido, depois voltou a escrever para sobreviver, publicou biografias de personalidades diversas. No final de sua vida, Strauss rompeu com qualquer religião e tornou-se materialista, não acreditava mais na vida no porvir. Para concluir, irmãos, quero falar sobre 4 questões. Primeiro, a Bíblia é a palavra integral de Deus. Ela não é metade palavra de Deus e metade do homem, e ela não se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, quer nos emocionemos, quer gostemos ou não. Em segundo lugar, Deus deu sua palavra e precisamos obedecer-lhe sempre. Saul ficou com medinho, Saul ficou com peninha dos amalequitas, mas Deus é o padrão definitivo de justiça, de verdade e de bondade, e é sempre melhor obedecê-lo. Em terceiro lugar, quando obedecemos a palavra de Deus, somos abençoados. Quando desobedecemos, somos pelo próprio Deus amaldiçoados. Foi isso que Deus disse em Êxodo capítulo 20: sou Deus zeloso, castigo até a 3ª e 4ª geração daqueles que não me temem, mas abençoo até a 1000ª geração daqueles que me temem e me obedecem. E em quarto e último lugar, nossa cosmovisão precisa ser restritamente fundamentada na palavra de Deus. Não podemos deixar que as filosofias modernas, ou pós-modernas, como preferir, modifiquem a nossa cosmovisão cristã. Nós é que devemos influenciar o mundo. Nós é que somos sal e luz. Nós é que viemos para contribuir. Nós é que viemos para impor ensinamentos e não apenas para recebê-los. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela Tua palavra no nosso meio. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, nosso Salvador. Eu te peço agora, Senhor, por nossa vida e pela igreja brasileira, que tem passado por este momento de crise de fé, ao ponto de não reconhecer mais em muitos momentos aquilo que é a Tua opinião, aquilo que é a Tua vontade, as Tuas ordens, negociando até questões inegociáveis da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Levanta mestres, levanta professores da Tua palavra em todo o Brasil, para ensinar a Tua igreja como proceder na casa de Deus, como Timóteo deveria fazer na sua igreja também, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra ou para perguntas ou outra questão, quero falar aqui sobre este livro, cujo título é O Livro de Deus, Polêmicas e Controvérsias em torno do Cânon Sagrado. Este livro, com a graça de Deus, é a minha 8ª obra. Nele eu falo sobre o que é a Bíblia, manuscritos bíblicos, a formação do Antigo e Novo Testamento, como deveríamos receber a palavra de Deus, como a Bíblia tem sido recebida
hoje em dia, mas eu acredito que a minha principal contribuição nesse material seja sobre traduções da Bíblia. O que é uma tradução, quais as etapas de uma tradução da Bíblia, porque nós temos tantas traduções em português, quais as principais traduções. Eu comparo até uma tradução protestante, que é a Almeida século XXI, que é aquela tradução que eu tenho mais utilizado, essa daqui, com a tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é uma sem vergonhice só. Eles modificaram de propósito para dizer, a tradução para dizer que Jesus não é Deus e tudo mais. Aquilo ali é uma blasfêmia, tá? Então eu trago uma tabela de 3 páginas, comparando vários versículos, explicando porque eles traduziram errado. Também sobre a Bíblia Viva no Brasil, sobre a Bíblia em áudio, a Bíblia em braille, como é o processo, quais as etapas da tradução da Bíblia na linguagem de hoje, até chegando à nova versão transformadora, que saiu agora em outubro, e a Almeida Revista Atualizada, nova edição, que saiu o Novo Testamento, com Salmos e Provérbios, também no segundo semestre do ano passado, e esse ano vai sair a Bíblia toda, se Deus quiser, tá? Vou fazer uma pergunta, para ver como é que vocês estão em relação a essa questão da Bíblia. Depois eu abro para a pergunta sobre o tema de hoje. João Ferreira de Almeida foi padre católico, sim ou não? Por quê? Explique a questão. Alguém sabe? Tá no livro. Tá no livro. Tá. Tá no livro, gente. Ele nunca foi padre católico, tá bom? Então de onde vem essa história do padre João Ferreira de Almeida? Quem lê, verá. Que Deus nos abençoe. Vou passar para perguntas aí. Me dê uma cadeira aí, Léo, por favor. Me dê uma cadeira dessa aí. Primeiro eu quero parabenizar o irmão. Quem está falando, por aí? Tá. Pela forma como conduziu o tema, eu acredito, polêmico. Quero parabenizar em nome de Jesus Cristo, porque conduziu muito bem e a igreja precisa de pessoas que se levantem contra determinadas coisas que acontecem hoje nas famílias, na sociedade, temas polêmicos que a gente prefere se calar para não causar polêmica nem desavenças. Então, parabenizo pela forma, pelos argumentos, pela base que o senhor tem. Agora eu queria perguntar, se você levasse uma tapa no rosto, daria outra face? Experimente. Mas isso não contradiz, não, a palavra? Obrigado, irmã. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o pessoal no fundo está ouvindo bem? Ok. Veja só. A gente não sabe como responder. O correto é dar a outra face. Mas eu não sei. Depende, né? Eu sou pecador, como vocês são. Devo ser muito mais pecador do que muitos aqui. O que Jesus ensinou é isso, é dar a outra face. Mas tem como botar mais um pouquinho só aqui o retorno? Obrigado. O contexto, quando Jesus falou sobre dar a outra face, é o contexto de relacionamento, tá? Veja bem, essa ordem que Saul recebeu de Deus, ela não é dada mais por Deus hoje na nova aliança, tá bom? Deus não vai mandar ninguém matar mais ninguém. Isso é outra história, é outro contexto, tá? No entanto, o contexto de dar a outra face não é no contexto. A ordem de dar outra face não é no contexto de relacionamento, é no contexto de relacionamento, não é no contexto de defesa própria, tá? Se alguém vier te matar, deixe. Não, a Bíblia não proíbe a autodefesa, tá bom? Não proíbe. Pelo contrário, a Bíblia ensina que os homens devem proteger a sua família, sobretudo os homens, tá? Inclusive, esse é o problema que tem acontecido na Europa. Devido à imigração de muitos muçulmanos na Europa, as mulheres europeias estão sendo estupradas aos montes. E os homens europeus, como as próprias mulheres europeias têm dito, têm se tornado homens efeminados.
eles não protegem nem a si próprios, nem as suas mulheres. Então até as mulheres da Europa estão reclamando por isso, tá bom? Agora o tapa na cara, Deus queira que Deus dê graça para nunca acontecer, né? Nem comigo, nem com vocês. Quem gosta de apanhar? Tá bom? Bom, eu queria entender mais essa partezinha do versículo 29, quando diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Aí no 35, já no finalzinho, diz assim: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Ótima pergunta. Parabéns. Quem quer responder? Léo? A gente, como toda vez, combina, Léo. Só pergunta fácil, não tem jeito. Veja bem. O glorioso de Israel, ou a glória de Israel, que é Deus, de fato não se arrepende de forma integral, tá? Mas o versículo 35, ou todas as passagens que falam sobre o arrependimento divino, é uma figura de linguagem chamada linguagem antropomórfica. Linguagem antropomórfica. É formado por duas palavras em grego: antropos, que quer dizer homem, e mórfica ou morfema, sentido, significado. Nós não fazemos a análise morfológica, e aí nós vamos dizer as classes gramaticais das palavras, não é? Diferente da análise sintática, que eu nunca aprendi a fazer. Então, a linguagem antropomórfica é aquela linguagem que fala a respeito da divindade para que o homem consiga entender, embora o homem seja menor do que Deus. Então, na verdade, Deus se arrependeu de ter criado o homem em Gênesis 6, ou de ter destruído o povo lá da época de Jonas, ou de ter constituído Saul como rei de Israel, e outras passagens também, embora ele não se arrependa definitivamente, porque Deus sabe de todas as coisas. Como Deus, sabedor de todas as coisas, como Ele é impossível que Ele seja pego de surpresa. Então, quando Deus, antes de ter criado o ser humano, Ele sabia que um dia o povo ia pedir um rei. E Ele sabia também que esse rei seria Saul e que esse rei iria rejeitá-lo. Então, para que a gente entenda a relação de Deus conosco, é que o escritor bíblico diz: Deus se arrependeu, mas Ele não se arrepende definitivamente, porque arrependimento pressupõe surpresa. Nós fazemos uma coisa, não dá certo, a gente se arrepende. Deus não é que Ele foi pego de surpresa, mas Ele agora iria destituir Saul, e para que a gente entenda o seu agir, é dito que Ele se arrependeu, mas é uma figura de linguagem. Bom? Ele só quer comprar o livro. Aqui, meu irmão. Quem mais só quer comprar o livro está abençoado também. Diana. Assim, nós jovens, né, principalmente hoje em dia, a gente vê certas coisas que vão de encontro aos nossos ideais. E muitas vezes as pessoas do mundo, elas ficam até um pouco chateadas, porque a gente dá uma posição X que não condiz com o que elas acreditam. Então eu queria saber como é que você aconselharia a gente a, assim, em situações assim, situações desse modo, dessa forma. Uma questão também. Eu vou ler aqui um texto de Jesus. Em Lucas 11:45 diz assim: então um dos doutores da lei lhe disse: mestre, quando dizes isso, também ofendes a nós. Teve um cara que ficou meio ofendido com Jesus também, porque Jesus estava ensinando a verdade. Aí a resposta de Jesus foi o seguinte, versículo 46 e 47 em diante, Lucas 11, tá? Ele, porém, respondeu: me desculpe, eu não queria lhe ofender não. Opa, foi não. Ele disse assim: ai de vós também, doutores da lei, sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram,
E aí Jesus vai dizendo, ai de vós isso, ai de vós aquilo. Só há um caminho a seguir, é sendo fiel a Deus, independente da nossa popularidade. Saul quis ser popular, Arão quis ser popular. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, a Bíblia diz. Só há uma forma de se posicionar, é sendo amigo de Deus. E aí, por causa disso, muitos cristãos têm sido mortos, têm apanhado, e por aí vai. Ser rejeitado um pouquinho é besteira. Jesus disse ainda em Mateus capítulo 5, vocês devem se alegrar quando mentindo disserem todo mal contra vocês e quando vos perseguirem por minha causa. Quando nos perseguirem por causa de Jesus, é ótimo, é ok, tem coisa melhor, porque grande é a nossa recompensa no céu. Só que é isso. E mais alguém quer fazer pergunta? Algo? Marcela quer falar aí. Eu vi, Marcela, não minta não, Marcela. Se eu estiver vendo, eu sei. Aqui, eu queria só que tu falasse pra gente como o legalismo influencia no liberalismo. Como o legalismo influencia o liberalismo, é justamente o contrário do legalismo, né? Legalismo é um termo bom quando é no âmbito jurídico, tá? Por exemplo, um juiz que se define legalista é uma coisa boa, ele diz, eu vou cumprir a lei. Legalismo no nosso ambiente eclesiástico não é bem-vindo, não é bem visto, porque a ideia de cumprir a risca da lei, do que está escrito, sem misericórdia, é justamente o oposto do liberalismo. O liberalismo diz, não precisa isso tudo. O legalismo impõe coisas. Os legalistas eram essas pessoas que Jesus estava falando aqui contra elas, em Lucas 11:46. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas, mas não conseguem carregar. Isso é legalismo. Agora, tentar obedecer a Deus não é legalismo não, tá? Não sei se foi isso que eu tentei, se foi isso que eu passei. Ok. Ok, já Oi, irmão ali. Me ensine aí como é que a gente deve fazer, porque no primeiro dia veio um palestrante, um pastor, acho que ele é pastor, e ele falou aqui, que muitas vezes a gente quando se converte diz assim, eu não vou mais a tal lugar, eu não vou mais ficar no meio de fulano, porque ali não é o meu lugar, ali eu não devo estar. E a gente evita, né? E ele disse que a gente, se nós somos sal e somos luz, a gente tem que brilhar onde é escuro. E a gente precisa sim, de certa forma, conviver, não é? Pelo menos eu entendi dessa forma. E agora você disse que quando nós somos amigos de Deus, a gente se constitui inimigo do mundo. E se a gente vai estar no meio desse povo e vai ser mal entendido ou vamos desagradar, e aí, como é que a gente faz? Ok. Bacana também a sua pergunta, parabéns. Veja só, nós devemos estar na sociedade porque a Bíblia demonstra que os servos de Deus sempre tiveram presentes na sociedade e influenciando, tá? Por exemplo, José no Egito foi o equivalente a primeiro-ministro no Egito, né? Acima dele só o faraó. A mesma coisa aconteceu com Daniel na Babilônia. Servos de Deus foram reis como Davi, Salomão e outros. Homens de negócio, como Paulo era um homem de negócio, era fazedor de tendas, além de ser rabino, né? E depois um mestre cristão, ele era fazedor de tendas. A Bíblia cita um advogado cristão, Zenas, o especialista em leis, lá em Filemon, tá? Zenas, o especialista em lei, era um advogado. É possível ser advogado e ser cristão. Zenas era, tá? E John Stott ainda diz uma coisa muito bacana num dos livros dele. Ele diz o seguinte: se nós éramos, se você era jogador de futebol antes de Jesus lhe salvar, quando você for salvo, você deve continuar a ser um jogador de futebol.
Porque Deus não começou a operar na nossa vida quando Ele nos salvou. Ele começou a operar na nossa vida quando Ele nos criou, porque foi Ele que nos criou. Então foi Deus também quem nos deu as habilidades diferentes, que eu já falei aqui e tudo mais. O cristão deve estar na sociedade em todos os âmbitos, contanto que seja luz, que influencie. Agora, a questão de ser amigo de incrédulos e ser amigo do mundo é outra história. Amigo de incrédulos é natural, temos amigos que não são cristãos e devemos influenciá-los. Amigos do mundo, que 1 João proíbe, não sejam amigos do mundo, diz isso, eu estou falando de forma parafraseada, não ameis o mundo, é isso que João diz, para não amar o sistema mundano, a filosofia mundana anticristo, antideus. Por exemplo, casamento homossexual, o que tem? Eles são cidadãos e eles têm direito. O que é que Deus diz sobre isso? É blasfêmia, é pecado. Então, como cristão, não posso concordar, nem na igreja nem fora, porque essa é a opinião de Deus. Isso é ser inimigo do mundo, mesmo sendo amigo de homossexuais incrédulos, tá bom? Então, quando chega, haverá um divisor de águas na nossa amizade com os incrédulos. Então, o incrédulo vai dizer: eu vou para o carnaval agora e eu vou beijar o maior número de mulheres possível. E você? Eu vou para um retiro. E dependendo lá da divisão do quarto, eu não beijo nem minha esposa. Inclusive já contaram essa sacanagem comigo, tá? Gente, eu ia para um retiro com minha esposa, estava tudo certo, um lugar maravilhoso. Chegou lá, não vai ter quarto para vocês. Eu tive que virar outra face lá. Essa é a questão, tá bom? Haverá um divisor de águas em um momento. Mais uma. Quanto é o livro? R$30. Eu tenho outros ali que eu posso fazer uma promoção, mas esse livro é R$30. Infelizmente é o preço mais barato que eu posso fazer, tá? Mas veja bem, cada vez que eu compro um livro, eu nunca penso, estou comprando um livro. Eu penso assim, estou comprando um pedaço do cérebro de alguém. Por mais canibal que sou, eu estou comprando uma pesquisa que deu trabalho e tudo mais. E a hora que você quiser consultar aquilo, você vai à sua biblioteca e consulta. E quanto vale a informação? Quanto vale o conhecimento? Na minha opinião, não tem preço. Até para isso você usa Mastercard, né? Mas... Esse é o 8º, né? Graças a Deus. Não tem mais cérebro aí. Não, porque a capacidade vem de Deus, né? Em outras palavras, chamou de doido. Quase doido. Não, ela estava falando de cérebro fisicamente. Você? Que antes de ser evangélica, eu era católica. E na Bíblia Católica tinha certos livros que na evangélica não tem. Então, que são chamados apócrifos, né? E eu gostaria de saber, porque eu fico muito. O capítulo 8 é uma pergunta que aquele irmão ali de bigode, cujo nome eu esqueci, me fez uma vez. Josafá. Pronto, e eu disse, um dia eu vou publicar um livro que eu vou falar sobre isso. É o capítulo 8 aqui do meu livro, tá? Mas no finalzinho da introdução do livro eu coloquei o seguinte, e eu faço uma citação de um livro apócrifo. Mas eles não são dignos de estar na Bíblia porque eles pedem desculpa por existir. Veja só o que diz aqui. Eu coloquei assim: espero de todo o coração que o livro diz assim, o finalzinho da introdução: espero de todo o coração que o grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso use este material para abençoar muitas vidas. Contudo, faço minhas as palavras escritas em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 37b e 38, que diz assim: por isso aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. Bem? Mais alguém? Que Deus nos abençoe, então. Obrigado, irmãos. Mais alguém quer falar? Ainda dá tempo, eu acho. Tá bom, o pessoal quer jogar bola. Essa não. Só para, eu acho que completaria, talvez se você falasse um pouquinho. Eu sei que está no livro, tá? Mas talvez a origem, né, desses livros que a gente sabe. Eu vou deixar você falar assim, porque eu acho que o que ela quer saber é por que estão lá, está na Bíblia, mas qual a origem
né? E quem foi que introduziu no cânon, já que Atanásio, enfim, colocou, tu poderia falar um pouquinho disso aí? Posso falar. Veja só. Nenhum dos apóstolos de Jesus ou dos profetas do Antigo Testamento foi o escritor de qualquer desses livros chamados apócrifos. A palavra apócrifo significa secreto, oculto, tá? E eram chamados assim esses livros não porque eram escondidos do povo, mas porque eram lidos em casa, secretamente, e não na igreja, publicamente. Então hoje em dia o nome nem faz mais sentido, são livros apócrifos, porque eles não estão mais ocultos, eles foram publicados nas Bíblias católicas, né? Mas ficaram chamados assim, conhecidos assim, então tudo bem. Então em determinado momento a Igreja Católica resolveu colocá-los no cânon bíblico, isto é, na lista dos livros que fazem parte da Bíblia. Mas aí os protestantes rejeitaram esses livros, porque eles não foram escritos por nenhum dos profetas ou apóstolos, porque eles pedem desculpa por existir, mostrando que não foram inspirados por Deus, e porque eles admitem a possibilidade de terem erros históricos. E nós sabemos que na Bíblia não tem nenhum tipo de erro, nem histórico, nem gramatical, muito menos teológico. Então por isso que não está na nossa Bíblia, mas os católicos admitem. E os anglicanos também. Tá? Os anglicanos também. Melhorou? Respondeu a pergunta? Bom, irmãos, que bom, né? Que bom que foi bem participativo, os irmãos entenderam. E uma das lições que a gente recebe desse estudo é que a gente, e foi o que eu tomei para mim assim, é que a gente não precisa ter boa fama para o mundo. Sabe, para o mundo, a Bíblia diz que Jesus disse que a gente ia ser odiado pelo mundo. E hoje a gente quer ser amado pelo mundo, a gente quer status. A gente não quer agredir ninguém, porque todos têm direito, cada um tem uma verdade, né? Uma vez eu ouvi uma questão interessante sobre isso, Bruno. Eu ouvi assim: peraí, se um navio em alto mar possui uma bússola onde o norte, cada um tem um norte diferente, onde esse navio vai chegar? Em outras palavras, o norte é o norte e acabou. Não pode o norte virar sul, depois leste e nem oeste, porque senão o navio não vai chegar em canto nenhum. Trazendo para a Bíblia é a verdade. Acabou. Quer eu goste disso? Quer não. Deus é Deus. A gente não canta aqui que Deus é Deus, né? Então essa foi a lição mais forte para mim nesse estudo. Espero que os irmãos tenham aproveitado bastante. Bruno, não é tudo aquilo que você merece, mas é uma pequena lembrança, humilde lembrança da Igreja Batista em Itapororoca, pela sua presença, né? Não é um chaveiro do Corinthians, tá? Mas mas eu quero te agradecer de coração mesmo. Bruno, como eu falei no início, é um dos caras que a gente respeita dentro do corpo docente ali do CETEP. Pode, à vontade. E se tornou nosso colega também, de conversas, de muitas dúvidas que eu ligo: Bruno, isso é assim, assim, assim. Eu acho que ele diz: ah, meu Deus, lá vem ela de novo. Mas de vez em quando eu ligo para perguntar. E, claro, oremos por ele, para que o Senhor o abençoe cada vez mais. Quem quiser o livro, custa R$30, não é isso, Bruno? Só que o livro